Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma palestra, a mais uma aula. E o tema de hoje é: quais são os alimentos que intoxicam o meu corpo? Tema muito interessante sobre esse assunto da alimentação desintoxicante. Antes de falarmos sobre isso, nós vamos aqui trazer o que dizem os especialistas, o que dizem os grandes escritores, tanto da área médica, nutricional, quanto da área naturológica, sobre esse assunto de quais os alimentos prejudicam o meu corpo. Vamos lá. Primeira citação do livro Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Manuel Lezaeta Acharan. Manuel Lezaeta Acharan é um dos maiores mestres da naturologia e da medicina natural no mundo. E ele diz o seguinte: os alimentos de origem animal, como a carne e seu respectivo suco, leite, ovos, caldo e mariscos, introduzidos no estômago e intestinos febris, corrompem-se, originando fermentações doentias, que junto com o privar esses alimentos as suas propriedades benéficas, carregam o sangue de substâncias tóxicas, matérias estranhas aos tecidos vivos do corpo ou substâncias mórbidas. Então, segundo Manuel Lezaeta Acharan, carne, leite, ovos, mariscos e etc. sobrecarregam tanto o estômago quanto o intestino. E no intestino ele vai fermentar, intoxicar o sangue. Muito interessante essa citação. Segundo livro, Saúde Nua e Crua, doutora Márcia Vidotto, que é pós-doutora em nutrição. Os alimentos de origem animal, entre outros, são acidificantes, pois seus ácidos dietéticos aumentam a carga de hidrogênio no corpo, tornando o organismo ácido. Os peixes e frutos do mar são praticamente uma fonte de intoxicação. Talvez eu errei ali na digitação. Por mercúrio. São a única fonte de intoxicação por mercúrio. Estudos comprovam que o peixe tem maior concentração de dioxina. O leite é um sistema de transmissão de hormônios. Há uma direta relação do leite com danos ao sistema respiratório. Em sumo, em um simples ovo está contido colesterol, gordura e proteína animal. O consumo de ovos está associado com doenças. Então, segundo a doutora Márcia Vidotto, alimentos de origem animal prejudicam o nosso organismo e causam intoxicação em nosso corpo. No livro que ela tem, Saúde Nua e Crua, além dessas questões dos alimentos de origem animal, ela vai falar sobre os processados, industrializados e bebidas estimulantes e etc. Terceira citação, Dr. Silmar Cristo, que é formado em medicina, a medicina tradicional alopática que conhecemos. O leite estimula a produção de muco, exacerbando problemas respiratórios. Estimula o estado febril nos enfermos. O queijo também provoca alterações na constituição das gorduras e do colesterol, com efeitos potencialmente danosos às artérias. Hoje sabemos que mais de 50% dos problemas cardiovasculares estão relacionados com o consumo de produtos de origem animal. Então, mais um especialista da área médica falando que as doenças, a intoxicação é devido ao consumo de alimentos de origem animal. Agora uma citação do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, da escritora Ellen White, uma das escritoras mais famosas do mundo na área de saúde e muito reconhecida. Ela disse o seguinte: a carne que ingerem lhe tem envenenado o sangue e ocasionado os sofrimentos. Muitos morrem de doenças inteiramente devido ao uso da carne, ao passo que a verdadeira causa
não é suspeitada nem por eles, nem por outros. Em muitos lugares, os peixes ficam tão contaminados com a sujeira de que se nutrem, que se tornam causa de doenças. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Carne, condimentos, manteiga, queijo, carne de porco, massas requintadas e especiarias em geral. Essas coisas realizam seu trabalho de transtornar o estômago, irritando os nervos, a ação fora do natural, e debilitam o intelecto. O povo de toda a parte precisa ser ensinado a cozinhar sem leite e sem ovos. Bom, mais uma escritora falando sobre a intoxicação do corpo pelo uso de alimentos de origem animal. Então fica claro que esses alimentos que não são naturais, eles causam uma intoxicação orgânica em todo o meu corpo. Eles são impróprios para a nossa saúde. Ok? Mais uma citação. Doutor Durval de Lima. Quem é Durval de Lima? Médico e nutricionista. Fez medicina e fez nutrição. Já falecido, creio eu, escreveu essa obra, Nutrição Orientada e os Remédios da Natureza. Ele diz o seguinte: o nosso organismo não está preparado para ser alimentado com carne. A carne é um fator de putrefação. Tudo cheira a podre após a ingestão de carne. O suor é fétido, as fezes, a pele e o cabelo. Perdão os erros de português, porque eu digitei 3 palestras dessas em slide. Então foi uma carga intelectual muito grande para ser exercida. E aí eu acabei me passando em alguns textos ali. Tá certo? Ele diz o seguinte: as suas toxinas adoecem todos os órgãos do corpo. Um consumo liberal de carne e ovos aumenta a putrefação do cólon. O uso do queijo agrava o problema da evacuação regular. Bom, então eu trouxe aqui mais ou menos 5 ou 6 citações de especialistas, mas existem diversos outros especialistas que defendem que uma alimentação natural é a melhor. Mas, Carlos, se comer carnes, leite, ovos processados, industrializados e bebidas estimulantes é prejudicial à minha saúde, o que eu vou comer? Bom, você precisa assistir a live 1, a live anterior a essa, parte 1, em que eu vou falar quais são os melhores alimentos do mundo, que você pode estar se alimentando para ter uma vida saudável. Então volta aí para a live 1, tá certo? Bom, vamos começar falando dos alimentos processados. Os alimentos processados são os restos, muitas vezes, do que sobra dos animais. Então, tudo ali é misturado, claro, com muitos produtos artificiais, conservantes, sintéticos, para disfarçar o sabor do alimento. Então, se você quer cortar alguma coisa da sua vida em relação à alimentação, comece com todos os processados. Então, você inclui salsichas, salames, hambúrguer, linguiça e muitos outros. Todos esses processados, eles vão apodrecer, fermentar e intoxicar toda a corrente sanguínea, sendo a causa de diversas doenças. E isso vai impedir de você conseguir alcançar o seu AD7. O que é AD7? A alimentação desintoxicante em 7 passos, que é o método que eu ensino. Comendo processado não há condições de alcançar. Então, comece a tirar isso da sua vida e cortar definitivamente. Ok? Bom, alimentos industrializados. Os alimentos industrializados também têm conservante, aromatizante e muitas coisas nos seus componentes que vão alterar o nosso metabolismo, alterar a função celular e prejudicar todos os órgãos do meu corpo. E essa intoxicação se inicia nos intestinos. Então, eu tenho que evitar também o uso de alimentos industrializados. Beleza? Alimentos refinados. Então, você tem ali pão branco, massas, bolos, pastéis e etc. Esses alimentos, por não terem
boas concentrações de fibras, nutrientes essenciais para o nosso corpo, ele vai ser altamente prejudicial ao meu organismo. Porque esses alimentos, por ser pobre em nutrientes, além de não promover uma boa nutrição, ou seja, eu vou ficar desnutrido, eu ainda vou intoxicar todos os meus órgãos e, por exemplo, o fígado. O fígado começa a se encher de gordura e aí as pessoas até falaram assim sobre o fígado e sobre o colesterol. Carlos, eu fui lá fazer uma consulta e disseram que 70% do colesterol alto tem a ver com o próprio corpo e 30% com a alimentação. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu respondi, 99% tem a ver com a sua alimentação. E 1% pode ter a ver com o corpo, porque não existe colesterol alto e não existe fígado gordo com intestino limpo, intestino regular. É por isso que quando você busca um AD7, uma alimentação desintoxicante, em 7 passos, que você segue ali os horários, você segue o cardápio alimentar, você segue as terapias naturais, você desintoxica o seu organismo e junto com isso vai embora a gordura do fígado, vai embora a constipação, vai embora o diabetes, vai embora o nódulo e assim por diante, porque você está desintoxicando o seu organismo. Bom, nós temos também as bebidas intoxicantes. Temos ali o leite de vaca. Tudo que tem no leite de vaca, as suas concentrações de gordura, de proteína, de nutrientes, estão em desequilíbrio, estão muito elevados para que o intestino possa sintetizar de maneira satisfatória esse leite. Porque esse leite foi feito especificamente para o bezerrinho da vaca. Assim como o leite da cachorra foi feita para a cachorrinha. Tudo que tem ali é para a cachorrinha. Se o homem for tomar um leite de cachorra, né, ele vai prejudicar o seu corpo da mesma forma. Então, cada espécie com o seu tipo de leite. O leite da vaca é para o bezerro e não para o ser humano. Quando você coloca isso dentro do seu corpo, o corpo não reconhece como alimento. Sim, sintetiza alguns nutrientes, mas junto com isso vai vir um grau de intoxicação, como falou o doutor Silmar, doutora Márcia, vai estar relacionada com a produção de muco e com o agravo de doenças respiratórias. Então o leite é totalmente impróprio para o consumo. Eu estou falando do leite orgânico ou o leite que você tem na roça, que é lá mais, entre aspas, natural. Agora, se eu for falar do leite de hoje em dia, que se vende aí nos supermercados, é ainda pior a situação. Por que ainda pior? Porque esse leite está cheio de vacinas, de hormônios, os animais comendo ração transgênica, e tudo isso é passado para o teu sangue e, consequentemente, vai acarretar diversas enfermidades. Então, leite de vaca, de qualquer forma, é impróprio para o consumo. Ah, mas e o leite desnatado? Também é impróprio ao consumo, não deixa de ser leite de vaca. Eles colocam lá uma propaganda dizendo que o leite não tem lactose, mas na verdade, muitas vezes, eles colocam uma enzima que combate a lactose. Então é uma propaganda enganosa, né? Então, leite de qualquer forma, integral, desnatado, é prejudicial à sua saúde, tá bom? Segundo, aqui nós temos os refrigerantes. Os refrigerantes têm grande concentração de açúcar e grande concentração de acidez e vão ser responsáveis por acidificar ainda mais o estômago e inflamar a mucosa do estômago, gerando gastrite, por exemplo, estando relacionado com refluxo, principalmente também com diabetes, elevação da pressão arterial, enfim, um monte de prejuízos à nossa saúde ao ingerir os refrigerantes. Então, refrigerantes também tem que ser cortado da nossa vida. Eu acho que ninguém tem dúvida pela grande propagação aí dos profissionais de saúde ao falar mal do refrigerante. Então, existem coisas que não existe moderação. Eu só vou tomar de vez em quando, porque uma vez ou outra não vai matar ninguém. Pelo contrário, você tem que ter moderação, evitar tudo que faz mal e usar o que é bom com moderação, apenas aquilo que é bom.
refrigerante faz muito mal, então não use em nenhuma circunstância. Terceiro aqui que eu estou mostrando na imagem é o café. O café é estimulante, tem a cafeína e isso estimula o sistema nervoso, altera o metabolismo, dá uma falsa sensação de energia, porque a verdadeira energia é produzida pelos alimentos ricos em oxigênio, alimentos que vão promover nutrição para a célula e assim promover o ATP, que é a energia circulante do corpo. E o café não tem essa função. O café ele faz uma falsa energia, né? Tanto que pessoas que deixam de tomar café ficam com dor de cabeça. Será que se eu deixar de comer banana eu vou ficar com dor de cabeça? Não, porque o café é uma droga como as outras e muito viciante, ok? E muitas doenças estão relacionadas com o consumo do café, tá bom? Mas aí vem a pergunta assim de alguns cristãos e até pessoas normais. Ah, mas o café é natural. Por que eu não posso tomar café se ele é da natureza, ele assim como é as outras coisas que eu como natural? Nem tudo que é natural faz bem para a nossa saúde. Existem plantas venenosas, existem plantas que se você comer, você passa mal e pode morrer na hora. Existem plantas que têm teores tóxicos. Existem plantas estimulantes. Então não é porque é planta que eu vou comer. Se você for por esse contexto de porque café é natural, então não tem nada a ver, ok, então você vai comer qualquer tipo de planta que você achar na rua ou em qualquer lugar. E você não faz isso, porque você não sabe se aquela planta é tóxica e pode trazer alguma infecção intestinal e etc. Então café é impróprio ao consumo, tá bom? Nós temos também bebidas alcoólicas, porque geralmente eu não costumo falar sobre bebidas alcoólicas, porque no meu pensamento todo mundo já tem a consciência que a bebida alcoólica faz bem. Porém, hoje eu fui cortar o cabelo e estava conversando lá com um rapaz, né, que é barbeiro, sobre essa questão da alimentação saudável, vegetarianismo e etc. E aí ele falou uma frase assim, que eu falei que álcool fazia mal, ele falou assim, não, o álcool faz mal se usado em demasia. Se usar o álcool com equilíbrio, não vai fazer mal, né? Se usar pouco álcool. E aí eu expliquei para ele que o álcool, quando entra na corrente sanguínea, ele enche o sangue com toxinas e radicais livres. Mesmo que eu tomo só um bocadinho pequenininho, uma vez no ano, eu vou intoxicar o meu corpo. Mas se eu tomar em demasia, essa intoxicação é tão grande que vai alterar o sistema nervoso. E aí você vai ficar bêbado e etc. Mas não é porque eu não me embriaguei que eu posso tomar o álcool. Porque mesmo não me embriagando, eu vou prejudicar o meu organismo, alterar as células, encher todas as células com radicais livres e toxinas. Entende? Então, álcool de qualquer forma não faz bem. Ah, mas e o suco de uva? Suco de uva, o vinho faz bem ao coração? Não tem tantas pesquisas que dizem que o vinho faz bem ao coração, então o vinho alcoólico eu posso tomar um pouquinho assim de vez em quando? Também não. O melhor vinho que existe é o puro suco da uva, livre de fermentação e teores alcoólicos. Esse você pode tomar, o puro suco da uva, mas o vinho alcoólico vai fazer mal e vai alterar todo o teu metabolismo, prejudicar o teu corpo e está associado com diversas enfermidades. Então não há desculpa para usar nenhum tipo de bebida alcoólica ou nada que tenha álcool em sua composição, tá bom? Bom, como eu já citei aqui diversos autores, né, sobre essa questão da carne, leite, ovos e queijo, vou fazer aqui uma rápida exposição. Então veja bem, alimentos de origem animal, como eu já falei, carnes, leite, ovos, os principais, né, estão na mesa do brasileiro, eles são prejudiciais à sua saúde, porque são cadáveres de animais. E esses cadáveres de animais, ao chegar nos intestinos, ele vai apodrecer. Se eu pegar um pedaço de um cadáver de animal, de um dos três aí, e colocar no meu quintal e deixar lá 3 dias, ele vai apodrecer, vai cheirar mal. E o que vai acontecer dentro do meu intestino?
Alguns podem dizer assim: Carlos, não, você está errado. Sabe por quê? Porque na fisiologia do intestino, o intestino vai pegar o que é bom desse alimento, ou seja, da carne, leite e ovos, e o que não presta vai sair em forma de fezes. Então, não tem essa questão de apodrecer. Não é bem assim. Porque o seu intestino, fisiologicamente, não foi feito para consumir alimentos de origem animal. Nem as enzimas, nem as velocidades, nada foi feito para isso. Só alimentos de origem vegetal. Então, quando ele chega no intestino, carne do peixe, do frango ou do boi, uma parte vai levar os nutrientes para o corpo e também toxinas. Outra parte sai em forma de fezes, mas tem resíduos que grudam nas vilosidades intestinais, apodrecem e ficam lá por 10, 20, 30 anos e você tem um quadro intestino sujo. A consequência disso a longo prazo é uma constipação intestinal, um pólipo, uma atrofia do intestino, deformação do intestino, câncer e muitos outros males no intestino e no corpo como um todo. Então, se alguém argumentar assim, mas por que eu não posso comer carne, peixe e frango? A lógica fisiológica é essa. Chega no intestino, apodrece porque é um cadáver. Intoxica, gruda e o meu intestino fica sujo. Tá bom? E temos aí a questão também do queijo, né? O queijo nunca deve ser introduzido no estômago, de acordo com Ellen White, também Dr. Duvaldo Lima, Márcia Vidotto e os outros que eu citei aqui. Porque exatamente o queijo é derivado do leite e se torna um alimento impróprio para o consumo, porque o intestino não consegue sintetizar, as vilosidades não conseguem absorver os nutrientes de forma equilibrada e o queijo também está relacionado com problemas respiratórios, porque substâncias contidas no queijo vão entrar dentro do sistema linfático e o sistema linfático, que faz parte do sistema imunológico, ele vai ativar as defesas e transformar as toxinas do queijo em catarros que vão ficar espalhados pelo teu corpo. Tá bom? Tô falando muito tá bom, né? Temos aqui as vilosidades intestinais. Isso daí é uma partezinha do intestino e lá no seu intestino tem essas vilosidades que são fiozinhos que captam nutrientes. Se você observar, dentro de cada vilosidade intestinal, você vai ter fios sanguíneos, nervosos e linfáticos. Então tudo o que eu como, os resíduos, os micronutrientes, vai entrar dentro do sangue, da linfa e vai também influenciar no sistema nervoso. Então, por isso que aquela frase que diz assim, você é o que você come, porque aquilo que você come vai fazer parte de você. E aí você tem a diferença em relação às vilosidades. Você está vendo ali o intestino limpo, então ali naquele intestino tem vilosidades, certo? Então, as vilosidades elas vão captar os nutrientes. Mas se o intestino estiver assim, sujo, se o intestino estiver sujo, o que é que vai acontecer com o meu corpo? Essa podridão que está dentro do intestino vai entrar dentro do sangue e vai levar essa podridão para o fígado, que vai se encher de gordura, para o ovário, e vai ter ovário policístico, para o útero, e vai ter dificuldades com menstruação, problemas na menopausa, para a próstata, e vai aumentar a próstata, para os seios, e vai ter um nódulo no seio, um câncer de mama, para os olhos, vai ter problema na visão, couro cabeludo, vai cair o cabelo, para a unha, vai unhas fracas. E aí você entende qual é a causa de todas as doenças. Segundo Manuel Lezaeta Acharan, a prisão de ventre, o intestino sujo, é a mãe de todas as doenças, porque as doenças começam com o intestino sujo, intoxicado. Agora você entende o porquê você não deve comer carnes, leite e ovos processados, estimulantes e industrializados, porque esses alimentos paralisam no teu intestino, intoxicam o teu sangue, o teu sistema linfático e tudo no teu corpo está composto por esses sistemas, como eu expliquei na live anterior. Lembra que eu falei sobre os 3 grandes fios que percorrem dentro do teu intestino? Os fios sanguíneos, linfático e nervoso. Então aquilo que você come vai afetar
tudo em você. Veja bem, veja que tudo tá inervado com esses fios. Então, na minha coluna vertebral, tá cheio de fios passando por dentro da coluna vertebral, né? Então, se eu tiver com a carga de toxinas muito elevada no meu sangue, isso vai percorrer todo o meu corpo e vai gerar muitas enfermidades na pele, estrias, celulite, espinhas, verruga, pano branco, vitiligo e muitos outros tipos de doenças. Então é preciso fazer uma alimentação desintoxicante para limpar o seu sangue, a sua linfa e o seu sistema nervoso. E olha aqui algo interessante, dentro da bolinha do teu olho tem muitos fios sanguíneos. Olha ali, lá na tua pele, couro cabeludo, a pele tem fios sanguíneos. Na raiz do teu dente tem fios sanguíneos. Então, se você come uma alimentação intoxicante, você come alimentos que prejudicam, você vai afetar o seu olho, a sua visão. Vai ter problemas de visão, porque o intestino está sujo, carregado de podridão que está intoxicando, e essa podridão está chegando no olho. Vai carregar essa podridão para a tua pele. E aí o suor vai sair fétido e isso vai acarretar em diversos problemas de pele. Isso vai afetar o teu dente e o dente vai ficar com cárie, vai apodrecer, vai cair, vai doer e você tem que arrancar fora. Mas não é para arrancar fora, porque isso não é a fisiologia correta, né? Então, a minha pergunta que eu faço a você hoje é a seguinte: dá para resolver todo esse problema tomando um chá? Me responda com sinceridade no seu coração ou aqui no comentário. Dá para resolver o seu problema de saúde, sabendo que essa é a causa, tomando um chá? Depois dessa explicação, dá para você tomar uma cápsula, um pó milagroso que vai curar a tua doença? Se o intestino está sujo, se toda a linfa está intoxicada, se o sangue está envenenado, dá para resolver tomando alguma coisa? Não, porque saúde não se adquire. Você não compra um produto natural ou sintético ou medicamentoso para resolver os seus problemas, porque a cena é muito bom. Eu vou comer tudo que não deve, vou ficar sedentário, não vou beber água direito, vou aproveitar a vida. E aí, quando eu estiver doente, eu vou lá, compro um medicamento, ou um produto natural, ou compro um chá, tomo e fico bom. Será que resolve? Não vai resolver, vai aliviar. Tanto o medicamento alopático, quanto o medicamento natural. Vai aliviar, mas não vai resolver. Carlos, mas você está sendo contra os chás, os óleos essenciais, que mais? Os produtos naturais que ajudam a desintoxicar o corpo? Não, desde que sejam 100% naturais. Eu não sou contra, mas as pessoas querem usar os produtos, os chás, os óleos, tinturas, extrato, do mesmo jeito que usam os remédios. Estou com artrite, vou tomar um chá para artrite. Estou com fígado gordo, vou tomar um chá para fígado gordo. Não é assim que resolve não, minha gente. Você tem que tomar uma decisão na sua vida de mudar completamente o seu estilo de vida. Porque senão você não vai resolver o problema da intoxicação em todo o corpo. Então, o que é bom para isso é ter uma alimentação desintoxicante, uma alimentação que vai limpar o teu corpo, que vai te ajudar a se livrar de enfermidades. E junto com a alimentação, mudar todo o estilo de vida. Entende? Bom, lembra da história da live anterior que eu falei do acampamento e eu falei que iria continuar? Bom, se você não pegou o começo da história, tem que assistir a live anterior sobre os melhores alimentos do mundo, tá certo? A parte 1. Bom, pessoal, nesse acampamento que eu fui, né, que era chamado de Master Camp, aconteceu muitas coisas, como eu já disse lá na primeira parte da história. E quando a gente estava já na metade do acampamento, eles permitiram fazer um pão no espeto.
Era para ficar um pão delicioso, mas não ficou muito bom porque a gente não tinha experiência de fazer pão no espeto. Mas aí a gente fez pão no espeto e comeu aquele pão no espeto junto com as 500 gramas que já tinham ali disponibilizado, né? Tava economizando as gramas de alimentação para poder passar os 3 dias e ali nós nos alimentamos, né? Mas foi algo bem restrito em relação à alimentação. E teve algo muito interessante que aconteceu também, é que lançaram um desafio. Lá tinha a coordenação, que eram mais ou menos as 5, 6 pessoas, e 4 deles se espalharam na mata, né? E nós tínhamos que achar essas 4 pessoas dentro da mata. Então tinha lá as unidades de 6, 7 pessoas e nós tínhamos que achar essas pessoas dentro da mata. E nós saímos para buscar essas pessoas no meio da mata, tudo escuro, somente com a lanterna, né? E, assim, muita aventura mesmo, né? Muita aventura mesmo. E assim, foi muito legal, né? Nós conseguimos encontrar o pessoal, não foi fácil. E no final lá nós fizemos lá a reunião e ele explicou lá o objetivo de ter feito isso, falando sobre a perseguição. E outra coisa também muito dificultosa é que a gente tem que acordar muito cedo. Eu não sei se era 4 horas da manhã, era 3 horas da manhã. A gente tem que acordar muito, muito cedo, né? A gente havia dormido tarde. Então isso também foi algo que dificultou, né? E que ficou aquela vontade de misericórdia, tô com vontade de desistir. Eu, né? Outros lá não sei. Aí você fica com essa vontade de desistir, né? E além de acordar cedo e tudo isso que eu tô falando aqui, nós tínhamos que atravessar um rio. Mas não tem esse negócio de atravessar rio no conforto. Tinha que ir com a bolsa e tinha que ir com a calça que tava, com o coturno que tava e entrar dentro do rio, atravessar o rio. E também foi mais uma aventura, né? E mais um quadro ali de dificuldades que nós passamos. Bom, então, depois que nós passamos por todas essas séries de provas, desafios, dificuldades e tudo mais, finalmente ainda não foi o fim. Teve mais uma coisa que foi a coisa que mais impactou em relação a esse acampamento, né? Assim, que foi bem pesado, né? Eu vou falar aqui na próxima live, tá certo para vocês? Eu vou falar, continuar a história para dizer o que foi que aconteceu. Mas o que é que eu estou querendo dizer com essa história para vocês? Eu estou querendo falar o seguinte, que na vida nós temos provas, dificuldades a enfrentar. E quando eu estou mudando a minha alimentação, eu vou ter dificuldades para mudar a alimentação. Que dificuldades? Não sei. Dificuldades financeiras, dificuldades de paladar, porque eu gosto do alimento artificial, de origem animal. Ou talvez eu venha ter dificuldades porque as pessoas ficam me criticando, né? Enfim, aparecem muitas coisas para fazer você desanimar. Mas se você estiver firme no seu objetivo e entender que até as dificuldades, até as restrições, como houve aqui nesse acampamento, servem para poder, serve de aprendizado para você aprender novas coisas e até no futuro você falar, eu passei por isso, então eu posso ajudar outras pessoas a passar por isso. Aí você encara de uma forma melhor. Então, se você está nesse processo da desintoxicação alimentar, de mudar a sua alimentação para uma alimentação saudável, a alimentação natural, busque pessoas que possam te ajudar nesse processo. Veja a dificuldade como uma oportunidade de aprender com aquilo. Veja como um desafio. Eu passei por isso, eu vou passar para o outro. Tá certo? E se você se surpreendeu com todas essas informações e você disse assim, eu tenho que tirar esses alimentos da minha vida, por onde começar? Faça da seguinte forma, corte e quando cortar não volte atrás. Então corte da sua vida os processados hoje. Então a partir de hoje ninguém que está me assistindo come mais salsicha, salame e etc.
processados, né? E aí, daqui a um mês, daqui a 15 dias, amanhã, daqui a 2 meses, não sei. Você que vai fazer o seu tempo, né? Mas que seja o mais rápido possível, gradualmente. Aí você vai lá e corta a carne vermelha. Se você já cortou, amém. Aí você fica no frango, no peixe, no leite, no ovos e tal. Depois você corta o frango, peixe, leite e ovo. Depois o peixe, depois o leite, depois os ovos. E assim você cortou os alimentos de origem animal. Então, vá fazendo gradualmente. E tem coisas que você tem que cortar agora, né? Refrigerante, estimulantes, corta de vez. E vá fazendo a sua mudança a cada dia. Tá certo? E talvez essas informações que eu trouxe para vocês, ela causou uma confusão na sua mente. Ela causou o que chamamos na naturologia clínica de choque de paradigmas. O que é choque de paradigma? Paradigma é um padrão que eu tenho. Então, digamos que você se formou na universidade, ou você aprendeu coisas com seus pais, ou você aprendeu coisas com os profissionais de saúde, ou com a mídia, que estão totalmente contrárias ao que eu falei. E você diz, será mesmo que é dessa forma? Será que tem que fazer todas essas restrições? Então vem aquela quebra de padrão. E eu tive isso, sabe por quê? Porque quando eu cheguei na sala e o Dr. Jean começou a explicar a fisiologia do corpo, a questão dos alimentos de origem animal e por que prejudicava a saúde, e as terapias naturais, e que as doenças poderiam ser evitadas e tratadas, e você poderia se livrar das doenças desintoxicando o seu organismo. Eu disse, não, isso não tem condições, isso só pode ser mentira. Não tem como. Sabe por que eu dizia isso? Porque eu pensava assim, desde pequeno eu aprendi que a diabetes, você pegou a diabetes, você tem que ficar com ela a vida toda. A diabetes tipo 1 e a tipo 2, principalmente a 2, né, que diz que é incurável. Então eu tenho que ficar com ela a vida toda com ela. E aí chega o professor e diz que eu posso me livrar disso, né? Não que eu tenha diabetes, mas eu conheço muitas pessoas que têm, que eu posso me livrar disso desintoxicando o meu organismo? Como assim? E aí ele foi falando assim, olhe, isso é o que eu lembro dos primeiros tempos que eu fiz o curso, né? Olhe, muitas pessoas estão com trombose, mas não sabiam que se desintoxicasse o organismo e pegasse a argila e misturasse com o caldo da cebola roxa e aplicasse a argila com água, caldo da cebola roxa na perna, essa trombose ia começar a desaparecer, porque a argila, junto com a cebola roxa, iria ter a ação de desinflamar, de espalhar a circulação, estimular a circulação e desintoxicar aquela área afetada pela trombose. Eu ficava, que algo maravilhoso. Mas aí eu comecei a estudar por mim mesmo, e eu quero que você faça isso. Estude por si mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que nos cursos que eu faço, tem muitos nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, biomédicos, etc. Isso não foi ensinado lá. Ou pelo menos a maioria não ensinam isso lá. E aí você chega com esse conhecimento e você se depara com esse paradigma. Como eu vou desconstruir aquilo que já foi construído desde a infância? É difícil, não é? Porém, com perseverança, você consegue adquirir um novo hábito na sua vida. Então, assim, tenha o Carlos Henrique como um especialista em educação alimentar que está te trazendo informações. Você viu que eu reuni diversos autores e estou te entregando informações. Mas você, por si mesmo, tem que buscar esse conhecimento. Você tem que estudar por si mesmo. Os livros de fisiologia, anatomia, nutrição, educação alimentar, medicina natural. E você pode ouvir as duas opiniões. Você pode ir lá no YouTube pesquisar pessoas defendendo o consumo de produtos de origem animal, falando que a carne tem benefícios, o leite tem cálcio, porque o peixe tem ômega 3, porque o frango tem aquilo, porque isso e tudo mais. Você pode ouvir as duas visões, mas no final você vai ter a sua própria conclusão. E a minha conclusão que eu cheguei
foi essa. Que a alimentação que Deus escolheu para cada um de nós é essa que eu mostrei para vocês. E é a melhor para esses últimos dias que estamos vivendo. Então, não tenha isso como não pode, não pode, não pode, não pode. Tenha assim, Deus colocou tantas coisas variadas para mim me alimentar, que eu não tenho desculpa para matar um animalzinho e comer, ou para comer alimentos de origem animal, processados ou industrializados, porque a grande variedade desses alimentos vai promover a melhor nutrição para o meu corpo. Então, escolha hoje ter saúde. Escolha hoje ter saúde, para assim, no futuro, você poder ter melhor qualidade de vida. E se você chegou até aqui, é porque você realmente está interessado em mudar a sua alimentação. Então, se você quer realmente desintoxicar o seu organismo, mudar a alimentação e começar de vez, eu preparei o método AD7. O AD7 é a alimentação desintoxicante em 7 passos. Eu preparei um e-book, que é um livro em PDF, para você. Nesse e-book eu vou ensinar quais são os 7 passos que você faz para você desintoxicar o organismo com a alimentação. E vou colocar sugestões de jejum, almoço e jantar, além de alguns outros materiais que eu envio junto, ok? Ou você pode também estar fazendo uma consulta diretamente comigo online, tá bom? Bom, se você tem interesse em mudar, clica no link que vai estar aqui abaixo, né, desse vídeo, ou link da bio no meu Instagram, e aprenda como desintoxicar o seu corpo para viver melhor. E não esqueça, se inscreva no canal, ou melhor, inscreva-se no canal, curta e comente. Comentar o que, Carlos? Uma pergunta, uma dúvida, o que você aprendeu, se você concorda, se você discorda, qualquer coisa você pode comentar aí, tá certo? Muito obrigado. E lembre-se que saúde não se adquire, se cultiva.